Você acha que o Brasil inventou o carnaval? Não. Há milhares de anos, Roma já tinha a sua espécie de carnaval. Não com este nome, mas o conhecido, na época, eternizado por um poeta romano, pão e circo, que até hoje existe como estratégia no mundo inteiro pelas nações. Pão e circo. O que era o pão e circo na época de Roma? Pão, naturalmente, o alimento, a farinha que era distribuída gratuitamente pelo Estado ao povo, à população. E circo era o entretenimento público, especialmente o Coliseu, que existe lá até hoje, as suas ruínas em Roma. Ou seja, pão e circo significa dê comida e diversão ao povo e ele não vai questionar os problemas do governo, dos poderosos, da elite e tudo mais. O que acontecia na época em Roma? Roma também tinha muita desigualdade social. Muitos eram ricos, riquíssimos, não é? Viviam uma vida extravagante, mas a maioria vivia desempregada, pobre, buscando o que comer para aquele dia. Então, você sabe o que acontece quando uma massa de povo está descontente e ociosa. O que acontece é que eles começam a fazer motins, revoltas populares. E isso não era e não é do interesse de nenhum governante. Então, qual foi a solução na época? Os governantes pensaram assim: vamos distribuir trigo para a população, vamos dar farinha para o povo ter o que comer, vamos criar aqui jogos, lutas, gladiadores, corridas, espetáculos sangrentos que tenha muito atrativo e sirva de distração emocional para o povo. E assim o povo vai se manter ocupado, não vai haver essas tensões sociais, ninguém vai ficar debatendo política, mas sim debatendo quem que ganhou a briga do último embate no Coliseu. E assim os poderosos podem continuar governando da forma que quiserem. Então, isso era o pão e circo em Roma, na altura. Hoje, o pão e circo continua em várias nações. Isso se tornou um modelo para praticamente todas as nações do mundo. Então, não é necessariamente pão e circo literal como era na época, mas o princípio é o mesmo. Qual é o princípio hoje? O princípio hoje é o seguinte: a Bíblia até diz, né, que o pobre sempre existirá. Então, os governos sabem que o pobre sempre vai existir. O que a Bíblia quer dizer com isso não é que nós devemos ter uma posição acomodada com respeito ao pobre. Nós temos que ter uma posição de entender que algumas pessoas, por várias circunstâncias, normalmente além do poder delas, sempre vai haver pessoas que estão assim, nessa margem social, precisando de um resgate, precisando de um apoio. A Bíblia não fala isso com respeito ao apoio do governo, mas fala do apoio da pessoa, do cidadão com o seu próximo. Então, na época, quem cuidava do pobre eram as famílias, a família, ou a sociedade, a comunidade em si, cuidava daquele pobre que estava ali. Então, esse é o ensinamento bíblico, que nós devemos cuidar das pessoas que estão por circunstâncias além das suas escolhas e além do seu poder, em circunstâncias de miséria. Então, a Bíblia fala que sempre haverá esse problema, porque o ser humano se afasta de Deus, o ser humano foge do plano de Deus, então a consequência é a miséria. Muito bem. Então, porém, muitos maus governantes potencializam isso. O que eles fazem? Eles criam o chamado assistencialismo, que são programas sociais que aliviam a dor imediata das pessoas, mas não resolvem a raiz do problema. Então, mantém as pessoas dependentes do governo, que é isso que eles querem. Então por isso que você ouve políticos
querendo que o povo que recebe assistência do governo vote naquele governante. Quer dizer, o governante não está assistindo ao pobre porque ele se importa com o pobre. Ele está assistindo ao pobre porque ele pensa assim, olha, você é pobre, eu estou cuidando de você, então vote em mim nas próximas eleições, porque senão o próximo governante vai tirar esse pão aí de você. Quer dizer, não é... A intenção não é ajudar, é comprar praticamente o voto do pobre. É isso que você vê acontecer. Esse assistencialismo sem nada que venha tirar o pobre daquela situação, que só cria então uma dependência prolongada daquele benefício do Estado, dos governantes. E como se não fosse suficiente, né, o pão, o trigo, a cesta não sei o quê, né, a bolsa não sei o quê, que eu repito aqui, é importante ajudar o pobre, a Bíblia ensina que nós temos que cuidar do pobre, é importante você olhar para a pessoa que está numa situação precária e se você tem condições ajudá-la. Isso é importante, isso é cristão, tá? Muito bem. O que não é certo é alguém usar isso como ferramenta de controle, como compra de voto, de governo sobre as pessoas. Mas, voltando ao ponto, como se não bastasse o pão, o trigo, a farinha, ainda tem o entretenimento como anestesia. Aí entra o carnaval. E não é só o carnaval. Aí entram os esportes, né? No nosso Brasil, especialmente o futebol. Entra o carnaval, entram as festas regionais, são muitas festas regionais no norte, nordeste, no sul, centro-oeste, enfim. Sudeste do Brasil, sul do Brasil, tem as festas regionais que envolvem, às vezes, uma cidade inteira e milhares ou milhões de pessoas vão para as ruas. Então tem aqueles programas de TV que são o equivalente a comida porcaria, não é? Para o cérebro. Sabe aquela comida, aquele saquinho de salgadinho que a pessoa pega rápido assim no caixa do supermercado porque ela está com fome, abre aquilo ali, começa a comer, que dá um sabor gostoso na boca, aquele condimento, né? Aquele tempero que exalta o sabor na boca, mas quando você engole, aquilo é péssimo para o seu estômago, para a sua saúde. Assim são certos programas de TV, notícias que você assiste, que tem como intenção apenas manter o domínio sobre os olhos e ouvidos das pessoas. Fazer as pessoas, olhem para cá, olhem para isso aqui, mas não olhem para o que realmente importa, né? Redes sociais que vivem aquelas brigas, né? Pessoas brigando nas redes sociais como torcidas organizadas, um tomando partido de um, outro tomando partido do outro. Então aquela confusão e tudo isso muito bem manipulado, muito bem organizado, porque interessa. Interessa a muitas pessoas que as pessoas fiquem assim, olhando para o lado errado, distraindo, olhando para o chocalho, enquanto elas estão sendo roubadas, enquanto elas estão sendo destruídas, elas estão olhando para o que não importa, discutindo o lance, o gol do último jogo. Então, assim, os líderes vão passando leis que afetam a população inteira, reformas que passam despercebidas ou reformas que nunca são feitas, escândalos que rapidamente se esquecem, né? Escândalos assim, mas coisas absurdas, coisas realmente escandalosas que acontecem na nossa sociedade, que todo mundo fica, uau, fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas aquilo ali passa porque logo tem a próxima música, o lançamento da próxima cantora, do próximo cantor. Logo tem a foto da próxima celebridade que estava na praia de biquíni para todo mundo ver, não é? Logo tem alguma coisa envolvendo uma celebridade que todo mundo quer saber o que aconteceu. Fulano começou a namorar a fulana, o casal Beltrano separou e tal. E assim as pessoas vão se enganando, né? Vão consumindo
a comida porcaria para o cérebro e passando mal todos os dias na sua vida, no seu dia a dia. Então, isso nós vemos acontecer o tempo todo. É o pão e circo dos dias atuais. Quando você vê o carnaval, quando você vê as televisões, não é? Exibindo o carnaval, e as pessoas aparentemente alegres, né? Aquelas pessoas alegres, aquelas roupas, aquelas músicas, e aqueles shows, e aqueles comentários, e as premiações, e qual o samba enredo que foi campeão, e qual a escola que ganhou, e qual isso e qual aquilo. Tudo isso é o circo. É o circo para que as pessoas não parem nem pensem nas coisas que realmente importam. Não façam aquilo que vai mudar a história delas. Ora, nós sabemos que lá na época de Jesus houve uma coisa semelhante que aconteceu até mesmo no evento da sua crucificação. Quando Pilatos prendeu Jesus, incitado pelos religiosos, então na festa de Páscoa havia uma prática em que Pilatos, o governo de Roma ali, representado em Jerusalém, para agradar o povo, não é? Agradar o povo, o circo, ele dava o direito ao povo de escolher um criminoso que estava preso para ser solto na Páscoa. Então, Pilatos, tentando fazer uma média com o povo, falou: olha, tem aí a Páscoa de vocês e vocês sabem que nós temos o costume, quer dizer, tradição, festa, oba-oba. Nós temos o costume de soltar alguém nesta época. Quem que vocês querem que solte? O que o povo gritou? Incitados pelos religiosos, pelos líderes, eles gritaram: Barrabás! Solte Barrabás! Então a multidão queria Barrabás. Houve aquela comoção e o povo pediu Barrabás em vez de Jesus. E olha, ainda hoje o povo continua pedindo Barrabás. Infelizmente, o povo ainda hoje rejeita Jesus, a verdade, a pureza, a disciplina, a justiça, rejeita o que é certo e escolhe Barrabás. Não, nós queremos que o ladrão volte para a sociedade. O ladrão volte aqui entre nós para nos roubar, para matar. Nós queremos o ladrão. Nós não queremos Jesus. Nós queremos o ladrão. Infelizmente. O problema nunca foi só os governantes. O problema também está instalado no meio do povo. É um sistema que se retroalimenta, não é? O governante emburrece o povo emburrecido deixa o governante continuar governando. Realmente, para mudar isso, meu amigo, minha amiga, só o novo nascimento, só a luz do evangelho, só a palavra de Deus para mudar a cabeça de uma pessoa. Então, quem quiser, está aí. A palavra ensina a pensar, a palavra ensina a ser independente, a palavra ensina você governar a sua própria vida e não ser governado por nada nem ninguém. Só a si mesmo e governado pelo governo de Deus, pelo reino de Deus. Então está aí. Pão e circo continua hoje, só mudou o nome. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.